Oi, gente! Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 293 do Pode Falar, o primeiro podcast de política do estado de Goiás, que nas eleições 2024, agora durante a campanha, se dedica a analisar as propostas, projetos dos candidatos, dos famosos caçadores de voto. Tudo bem, Samuel Straioto? Eu voltei. Ô, Rubens Salomão, bem-vindo de volta aqui ao Pode Falar, depois de um período de ausência, em férias curtas, Isso. breves, né? Tomara que você tenha outras para descansar mais aí. Tudo beleza? Tranquilo, foi um pouquinho assim no início da campanha para dar uma descansada, e aí agora força total, né, para acompanhar o que os candidatos e o que os eleitores também, né, estão avaliando aí desse processo. E depois da eleição tem o resto das férias, aí nessas eu realmente vou descansar então mais. Mas vamos que vamos, né, Samuel? Analisando propostas, você até aqui, né, junto com Laila Mello. Isso. Hoje, excepcionalmente, a Laila não está com a gente por questões particulares, enfim, né, algumas urgências, mas está tudo bem. E na edição que vem, semana que vem, ela volta para a gente analisar ainda mais os planos, né? Isso mesmo, no conjunto de 7 editorias, macroeditorias que a gente tem feito, a análise aqui, baseada na Agenda 2030, e agora vamos avançar para mais um tema. Vamos lá, mais um tema, e nesta edição 293 do Pode Falar, as propostas na área da saúde, que é o tema inclusive indicado como o mais importante ou o mais necessário, na visão dos eleitores em pesquisas de opinião. Esses são os temas desta edição do Pode Falar. Esta é a 4ª edição do Pode Falar, em que estamos analisando os planos de governo dos candidatos a prefeito em Aparecida e também na cidade de Goiânia. Já abordamos os temas educação, combate às desigualdades e gestão ambiental. E a partir de agora começamos a analisar as propostas, os planos de governo dos candidatos na capital e também em Aparecida na temática da saúde. E nós começamos por Goiânia. Lembrando que na capital os candidatos são Adriana Corse, do PT, Fred Rodrigues, do PL, professor Pantaleão, da Unidade Popular, Sandro Mabel, do União Brasil, Matheus Ribeiro, do PSDB, Rogério Cruz, do Solidariedade e Vanderlan Cardoso, do PSD. Vou começar, Rubens, com o Hospital Municipal. O Hospital Municipal já há uma previsão no Plano Municipal de Saúde, aprovado em 2018, com vigência até 2022, e essa proposta de um hospital para a cidade de Goiânia foi renovada no atual plano que está vigente até o ano de 2025. Então, é uma legislação e os candidatos, eles inseriram nas suas propostas, alguns deles, esse plano de governo, esse hospital municipal, cuja previsão já está no Plano Municipal de Saúde. Quais são esses candidatos? Adriana Corse. Essa proposta não está no plano de governo dela, mas ela tem reiterado nos programas eleitorais de rádio e televisão e em entrevistas também. O candidato Sandro Mabel, ele coloca isso também no plano de governo dele. E o senador Vanderlan Cardoso, candidato pelo PSD, em entrevistas, também já admitiu. O candidato ele tem feito referência bastante a policlínicas, mas devido a esta exigência que está no Plano Municipal de Saúde, o candidato também fez referência. Os demais não. Os demais candidatos não citaram o Hospital Municipal aqui em Goiânia. Sem dúvida é uma demanda, né, Samuel? E o que a gente consegue observar avaliando os planos dos candidatos todos é que, sem exceção, eles planejam aumentar a estrutura, né? Eles falam de construir unidades com diferentes propostas, mas todos eles falam de investir em estrutura, né? Mais unidades, enfim. Quando a gente analisa o que as pesquisas estão mostrando e a rotina mesmo, né, do usuário do Sistema Único de Saúde em Goiânia, principalmente para essa atenção básica, o principal problema é a falta ou as falhas de atendimento nas unidades que já existem, né? Eles também falam disso, né? Muitos candidatos também citam essa melhora na qualidade do atendimento, muitas vezes são insumos básicos que faltam, enfim, mas eu tenho a impressão de que ainda há esse caráter eleitoreiro mesmo, né? De chamar atenção para obras, para promessas
mais grandiosas, que possam aparecer para o eleitor como sendo um candidato que vai chegar para resolver, com soluções grandes. Mas a rotina desse sistema de saúde também é importante. Isso também é citado nos planos, mas acho que com menos destaque, né? Os investimentos em obras são mais prementes, assim. O hospital é uma demanda para fornecer atendimentos um pouco mais complexos, né, especializados, na própria rede municipal, que é uma coisa que hoje não existe, basicamente, né? A gente não é exatamente a competência municipal, mas cidades do porte de Goiânia, muitas outras pelo país, já têm suas próprias unidades mais complexas, né? Daí a necessidade do hospital municipal. Mas eu vejo que essa manutenção do serviço também é importante. E a gente vai dividir aqui a nossa conversa analisando conjuntamente os planos, né? Principalmente com aquelas áreas em que eles convergem, em que eles falam a mesma coisa, então eles se conversam, mas naquelas outras na saúde em que eles divergem, né? Que falam coisas diferentes. Sobre o hospital municipal, Rubens, eu vejo que, apesar de ser uma demanda que está prevista aqui desde 2018, há um detalhe que é o seguinte: quando a gente faz a comparação da demanda aqui na cidade de Goiânia, na última grande construção municipal foi a maternidade Célia Câmara, lá no Conjunto Vera Cruz. Aquela maternidade foi construída naquela região, não foi por acaso. Havia uma pressão de demanda, porque aquela região era descoberta. Há ainda, né? Nós temos aqui na outra ponta da cidade a maternidade Dona Íris. E na região noroeste a maternidade Nascer Cidadão. Então você tem outras pontas e havia um vazio. Então foi feito um estudo à época apontando que havia um vácuo ali de atendimento. Então foi feita uma demanda. Então, assim, os candidatos eles não apontam assim, em qual local, em qual região, por que aquela região. Onde está a demanda, né? Para saber mais a fundo, né? Então, eles não apontam isso e quais serviços também que vão ser oferecidos nesse hospital municipal. Né? Porque construir uma unidade de referência no quê? Já que hoje a prefeitura, no serviço público de saúde, conta com o apoio dos hospitais particulares. Alguns serviços são realizados nas unidades particulares, né, via Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde faz o pagamento, apesar da reclamação dos hospitais privados de atrasos de pagamento e também de uma baixa nos valores. Né? Você levantou esse assunto, né, aqui com a Neia, do Sim de Saúde, quando nós entrevistamos ela aqui no Pode Falar. A tabela desatualizada, né? A rede privada recebe muito pouco para os serviços, acaba nem valendo muito a pena pelo valor, né? É claro que a entrada de pacientes, a entrada de clientes, né, como eles dizem, é interessante, mas o valor pago... nisso, né? Os candidatos não entraram nisso, né, não trataram disso. Nesses pontos comuns, Samuel, a gente está tratando aqui de Goiânia, né? Daqui a pouco a gente fala também sobre os 2 candidatos em Aparecida de Goiânia. Mas são 3. A gente aqui está analisando o plano de governo e o candidato professor Alcides do PL não apresentou plano de governo, né? Não tem plano de governo. A gente busca com assessoria, vocês já falaram isso aqui nas edições anteriores, mas é preciso reforçar, né? A gente está analisando propostas, essa é uma parte importante da campanha, com mais destaque ainda para a campanha municipal, né? Quando a gente fala de prefeitura, tem que falar de proposta, tem que falar de como os postulantes, os prefeitáveis, pretendem afrouxar onde está apertando o calo, né? Onde o cidadão, né, quem é o pagador de impostos, quem precisa desse serviço, o calo vai apertando em determinadas áreas da administração. E o candidato que se coloca para isso, né, para esse concurso público, para essa seleção pública, precisa apresentar proposta. O professor Alcides não fez isso. Claro, tem um cenário político, a gente analisa isso aqui também no Pode Falar, né, um cenário em que ele, nesse momento, lidera pesquisas de opinião popular, ele está com uma perspectiva favorável na campanha, daí ele aparece muito pouco. Não dá entrevista, não participa de debate e nem plano de governo ele apresentou. É uma estratégia da candidatura, mas cabe a nós aqui também fazer essa consideração. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais de Aparecida com os 2 candidatos que apresentam o plano de governo, Leandro Vilela, do MDB, e o Panda, né, o William Panda, do PSB. Agora, em Goiânia, Adriana Corsi, Fred Rodrigues, Pantaleão, Sandro Mabel, Matheus Ribeiro, Rogério Cruz e Vanderlan Cardoso têm propostas comuns nesses aspectos que a gente está citando aqui, né? Ampliação da cobertura, melhoria da infraestrutura e as equipes multiprofissionais, Samuel. Apenas ia destacar isso, Rubens, que os candidatos eles têm feito referência à ampliação da cobertura do Sistema de Saúde Única da Família, né?
e fala da ampliação, da estratégia de saúde única da família, o nome correto. Passando de 59%, aí alguns candidatos eles vão variando os percentuais para 70%, para 80%, para até 100%. Mas eles não falam o que vai ser levado em consideração para poder aumentar, em qual região da cidade. Quando a gente observa o Plano Municipal de Saúde, há um destaque para regiões mais vulneráveis da cidade, por exemplo, a região oeste. Lembra que agora há pouco eu falei da maternidade oeste? Foi baseado nisso também, em índice de vulnerabilidade na área da saúde. O mesmo critério é levado para essa parte básica aqui, mas os candidatos eles não abordam nos planos de governo. Parece que eles não querem se arriscar nisso, né? Dizer, já agora na campanha, que a demanda é com determinado perfil nessa região. Por exemplo, regiões oeste e noroeste, elas cresceram muito nos últimos anos. Então, elas precisam de unidades novas mesmo, né? Tem muitos bairros que estão quase que completamente desassistidos. Isso nessas duas regiões. Há uma demanda. Mas também tem demanda na região leste, na região norte, onde as unidades são antigas, né? O Cais Novo Mundo, o Cais Amendoeiras, eles dão problema sempre, né? Na região leste, região norte é a mesma coisa. A unidade de Campinas, que centraliza basicamente tudo na cidade, ela também tem demandas. Parece que principalmente o serviço pediátrico em Campinas. Os candidatos não estão querendo se arriscar para dizer, não, eu vou construir tantas unidades e um determinado número vai ser nessas regiões da cidade, nesses bairros, eles não estão falando sobre isso. Me parece uma cautela, acho que essa cautela é até necessária na campanha para que as promessas não fiquem... vagas, né? Não só vagas, mas assim, depois inexequíveis. Às vezes você faz um diagnóstico agora que não é o mesmo quando você assume a gestão. Mas, ao mesmo tempo, essa cautela também não pode aparentar como sendo um descompromisso, né? Como sendo uma falta de planejamento, uma falta de estudo. Nesse momento, o que me parece é isso. E a gente aqui, inclusive, está entrevistando os candidatos, né? A gente tinha a primeira agenda com o Rogério Cruz, ele não veio, ele optou por não cumprir esse compromisso aqui de apresentar propostas. Entrevistamos nessa semana da execução aqui do Pode Falar, Adriana Costa e Vanderlan Cardoso eram os dois candidatos da agenda. Então, assim, a gente está buscando saber, né, qual é a leitura que eles fazem e, acompanhando a campanha, me parece que a leitura ainda na área de saúde ela está mais para esse segundo aspecto que eu citei aqui, de falta de aprofundamento nas reais demandas da cidade. Eles sabem de forma genérica qual é o problema, mas estão muito longe ainda de apontar onde vai estar a solução, de que maneira ela vai ser apresentada numa eventual gestão. E nesse sentido, Rubens, eles falam de saúde mental, de fortalecimento dos sistemas, né, do CAP, dos CAPs, que são centros de atenção psicossocial, melhoria de serviços aqui na cidade, o próprio atendimento psicossocial e a inclusão social. E ainda, mais ligado ao primeiro ponto que a gente analisou, os candidatos fazem propostas comuns. O Fred Rodrigues, o Sandro Mabel, o Rogério Cruz e o Vanderlan, que são mutirões de cirurgias eletivas. Todos eles falam que há uma demanda, a própria Adriana Costa também ressaltou isso na entrevista conosco, que há uma demanda que é represada de cirurgias eletivas aqui na cidade e os candidatos eles trazem isso para que possa reduzir. Mas aí a gente fala, reduzir de que forma? E qual é essa demanda? Qual é a exata demanda, não é, de cirurgias eletivas? E se elas acontecem, retomando ao primeiro ponto, algumas situações não poderiam ser identificadas na estratégia de saúde da família, né, como uma questão preventiva para não só atacar a saúde, mas o próprio sistema financeiro. Já que você previne, você está evitando que uma possível doença possa se desenvolver, para um caso cirúrgico e você tenha que ter custos de internação, enfim, de exames, uma série de questões. E aí partimos aqui para onde eles divergem, Samuel? Ou ainda não? Ainda, Rubens, outros pontos, né, de convergência. De convergência, que há o uso da tecnologia. Os candidatos falam de uso de aplicativos, né, de outras ferramentas. Aí eu gostaria muito de fazer um parênteses. Não basta ter a ferramenta precisa funcionar. Não adianta ter o teleconsulta e a pessoa ligar, ou então o aplicativo para marcar consulta, mas os candidatos têm falado muito em georreferenciamento, de que as propostas, por exemplo, se uma pessoa ela mora no bairro Goiá, mas aí o encaminhamento para ela sai na chácara do governador, do outro lado da cidade. Então, o que os candidatos, de uma forma geral, têm falado sobre tecnologia é que é preciso haver um georreferenciamento e uma distribuição geográfica mesmo.
E o outro aspecto é a valorização dos profissionais de saúde. Mas aí é aquela conversa que é genérica para qualquer área. Vamos valorizar os profissionais. Mas valorizar de que forma? Todo ano aqui a gente sempre fala de database, que espera primeiro chegar no momento, os planos de carreira discutem uma categoria isolada, né, categoria A ou B, e não trata uma questão como estrutural mesmo, levando em consideração, que é algo que você tem falado também, de que em muitas situações há um crescimento vegetativo, né, quando a gente pensa em folha de pagamento, principalmente. E aí tem aquela questão do limite de pagamento, né, para servidores com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, tem 3 limites ali importantes, né, limite de alerta, depois o prudencial, e o limite máximo, que para prefeituras é de 54%. A prefeitura está ali acima do limite alerta, né? Tá se aproximando do limite prudencial. Então, assim, eles apontam no plano de governo, a gente está falando sobre isso aqui em 7 edições, essa é a 4ª, eles falam sobre valorização dos servidores em quase todas, né? Ou praticamente em todas as áreas. Então, todos os servidores vão ser valorizados, ultrapassando o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, os candidatos eles buscam a saída de dizer que vão fazer reavaliação de contratos, que a prefeitura gasta com algumas coisas e que isso vai ser compensado para conseguir gastar com o que eles acham que é importante, como, por exemplo, valorizar os profissionais, mas são coisas diferentes, né? São dotações diferentes. Contrato é uma coisa, né? Esse gasto é de custeio é uma coisa, o gasto com folha de pagamento e a formação da conta para chegar na receita corrente líquida também é diferente. Então, assim, falta... eles gostam muito de comparar com o caixa das casas, né, Samuel? Eu na minha casa, você na sua, você que está nos acompanhando aqui, tem o seu orçamento em casa. Aí você tem um bolo, né? Você tem um valor X ali mensal e é dele que você tem que, com ele que você tem que pagar todas as contas. Na prefeitura não é necessariamente assim. Tem verba que é carimbada, né? Enfim. Falta também essa noção na hora de falar de valorização dos profissionais. Nas divergências, né, Samuel, a gente tem 3 perfis aqui, 3 candidatos que estão num perfil muito semelhante para alguns assuntos, principalmente quando o assunto é participação de iniciativa privada na gestão pública, né? Na área de saúde a gente já tem experiências aí há quase 20 anos, né? Iniciada pelo governo do estado de Goiás com as organizações sociais nos hospitais de referência do estado. Isso foi sendo ampliado até a gente chegar em formatos até novos, né? Como da construção do COR aqui pelo governo do estado. A prefeitura, para 3 candidatos, também fala em intensificar isso, em aumentar essa participação da iniciativa privada ou do terceiro setor na gestão pública de saúde. Os candidatos Fred Rodrigues, Sandro Mabel e Vanderlan Cardoso, os 3 que são empresários, inclusive, Vanderlan e Mabel, empresários de grande sucesso, né? O Fred Rodrigues é empresário, mas é também advogado, ele tem uma atuação muito mais relacionada à comunicação, né? Enfim, mas é empresário também, mas tem essas ideias do liberalismo, né? De um Estado mais aberto e menor, né? Mais aberto para a iniciativa privada e menor nas suas próprias atribuições. Há essa divergência, né? Outros candidatos, Adriana Corse, professor Pantaleão, Matheus Ribeiro e o próprio... na verdade, quem fala de aumento da iniciativa privada não é o Vanderlan, é o Rogério Cruz, né? Rogério Cruz, Fred e Mabel. E aí o Vanderlan, junto com a Adriana, Matheus, Pantaleão, né? Ou não menciona ou diz que é contra. A gente não sabe, né, assim, a posição dele, né? Será uma oportunidade nas entrevistas, né? Mas no caso aqui do Rogério Cruz, Rubens, a gente lembra nessa atual gestão, inclusive, que há um estudo que ele não foi finalizado para que organizações sociais pudessem administrar os CAIs aqui em Goiânia, né? Apesar da prefeitura tratar esse assunto com muita reserva, mas esse é um assunto que já esteve aqui nessa administração. Então, os candidatos eles falam isso, né? Principalmente esse que você destacou, de parcerias público-privadas, né? Mas focando aí em determinados, uma visão mais empreendedora mesmo, né? O Fred Rodrigues ele fala sobre saúde animal, né, tem uma proposta específica. O Vanderlan Cardoso ele também fala sobre o hospital, melhorar o hospital veterinário, né, então uma proposta muito ligada aí a essa parte de saúde animal. E há programas específicos para mulheres, e aí os candidatos eles divergem em relação a esse assunto, né? Alguns dão uma ênfase maior, outros menos. E eles também têm feito referência quanto ao atendimento domiciliar, programas como remédio, não é, em casa, mas aí é outra questão também. Rubens, partindo para a questão prática, né, que os candidatos mencionam, se há uma dificuldade de retirar o medicamento, muitos medicamentos lá
nas unidades de saúde, qual é a garantia que esse medicamento, que a prefeitura terá estrutura para levar o medicamento em casa? Exatamente. E só voltando ao que você citou, que é em relação às políticas de saúde para a mulher, né? Os candidatos citam, alguns planos de governo citam essa estrutura, mas aí a gente entra num ponto importante e relacionado à edição anterior aqui do Pode Falar, que é a desigualdade, né? Também há desigualdade no acesso ao serviço de saúde, né? As mulheres demandam também esses serviços e muitas vezes há dificuldade para prestar o serviço adequadamente. Também há desigualdade para, por exemplo, acesso da população LGBTQIAPN+, para esses serviços de saúde. A população negra, normalmente mais marginalizada, também precisa mais do serviço de saúde. Aí os candidatos já falam muito menos disso, né? Alguns citam até a questão de gênero, mas as outras desigualdades na atenção à saúde não são citadas, Samuel. Rubens, podemos ir para Aparecida de Goiânia? Devemos, né? Vamos então aqui para Aparecida. A gente tenta aqui apenas trazer, né, alguns destaques com profundidade, não é? Toda essa discussão, a gente convida sempre você a acompanhar as entrevistas com os candidatos e aí sim, ponto a ponto, a gente vai tratando com mais profundidade. Não é? Aqui a gente tenta fazer um apanhado geral desses planos de governo que os candidatos estão falando. Se em Goiânia há uma ausência de hospital municipal, em Aparecida já há uma gestão de um hospital municipal que teve a construção iniciada ainda na gestão de Maguito Vilela, mas a divergência entre as candidaturas sobre a gestão desse hospital, se vai continuar da mesma forma, se vai mudar a unidade gerenciadora, os candidatos eles divergem nesse aspecto, quando se fala na gestão do hospital municipal, que não deixa de ser uma referência no atendimento aqui na região metropolitana. E referência, inclusive, para os candidatos em Goiânia, né? Muitos estão citando o HMAP como sendo a ideia, né, que eles têm, inclusive, para fazer aqui na capital. Também tem similaridades aí entre os candidatos que têm plano de governo, lembrando, né? A gente está falando aqui de Leandro Vilela, do MDB, e William Panda, do PSB. O professor Alcides não divulgou o plano de governo. Os dois, Leandro e Panda, propõem ampliar o atendimento domiciliar. O Panda cita a questão dos idosos e também as pessoas com necessidades especiais, né? O Leandro Vilela cita tratamento de alta complexidade em casa. Isso é um problema complexo, né? Apesar da repetição de palavras aqui, esse acesso a tratamentos muitas vezes é feito via Ministério Público até decisões judiciais, né? O Leandro já fala de ter isso como política pública, né? Eu estou falando que é complexo porque é caro, né? Muitas vezes a prefeitura diz não ter condições de fazer esse tipo de coisa. Ainda mais individualizado dessa forma. Exatamente, em casa, né? Os dois, Leandro e Panda, focam no fortalecimento da saúde mental. O William Panda fala dos CAPs, né? Os Centros de Saúde Mental. O Leandro Vilela fala em novos CAPs e também na capacitação profissional para fazer esse atendimento. É uma demanda que ganhou ainda mais, inclusive em Aparecida, né? A gente falou sobre isso aqui ao longo dos anos no sistema Sagres. Aparecida também, assim como Goiânia, mas Aparecida passou a ter, ainda na gestão de Gustavo Mendanha, uma atenção especial no pós-pandemia na saúde mental, né? Além da Covid longa, né? do problema da Covid-19, da pandemia, também houve essa atenção na saúde mental que é importante. E é interessante citar a gestão de Gustavo Mendanha, porque apesar de que agora o Leandro Vilela é o candidato apoiado pelo ex-prefeito, estava todo mundo lá, né? O William Panda foi secretário municipal, o professor Alcides também foi aliado de Gustavo Mendanha, o Leandro Vilela já era do mesmo grupo. Então, assim, as três candidaturas têm as gestões de Maguito Vilela e depois de Gustavo Mendanha como uma referência. E aí todos também, né, os dois também citam a melhoria nos consultórios de rua, né? Equipes para vulneráveis são citadas pelo William Panda, e o Leandro fala na continuidade desse programa, né, Samuel? São similaridades aí entre eles. Exatamente. E aí quando a gente pega, Rubens, algumas propostas específicas dos candidatos, aí há outros pontos comuns, modernização do SAMU, a mesma questão em Goiânia, que é a valorização dos profissionais da área da saúde, mas valorização em que aspecto? E aí a gente trouxe, em uma das entrevistas, o percentual mesmo. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Aparecida já passou do limite dito prudencial, passou do limite de alerta, perdão, está próximo do limite prudencial, que é de 51%, a Aparecida está com pouco mais de 50%, o limite de alerta é 49%, então, e o limite total, né, que os municípios podem fazer esse tipo de gasto é até 54%. Então, como é que você vai? Está muito próximo ali.
E lembrando que a Aparecida já vai fazer um concurso, esse concurso precisou aí passar por um período de correção, né? Mas é um concurso amplo, então vai aumentar já o gasto com o pessoal. Como é que vai ficar, né? Para poder fazer essa pactuação. Então, os candidatos também falam em criação de um centro de saúde mental, né, a proposta do William Panda. Da mesma forma, o Leandro Vilela também fala nessa ampliação de saúde mental, com novos CAPs, capacitação de profissionais de saúde mental. A reestruturação do SAMU, os dois candidatos também falam nesse ponto, né, um problema que é sério na capital, mas também afeta a cidade de Aparecida de Goiânia. A cobertura odontológica, aí o Leandro Vilela defende que essa cobertura ela tenha uma ligação com as escolas. Então, são alguns pontos aqui que são principalmente de similaridade. Né? Os candidatos assim, não apresentam tantas diferenças nos seus planos de governo nessa área da saúde. É isso, né? E a gente buscou aqui apontar principais destaques, né, dos planos de governo em Goiânia e em Aparecida na área de saúde, e a gente volta na semana que vem para tratar de mais temas aqui das propostas dos candidatos, né, Samuel? É isso mesmo. Vamos continuar debatendo aqui, analisando com conteúdo, né? E esperamos que você, né, também possa... A gente espera prestar um bom serviço, não é? Que ao analisar as propostas, a gente possa oferecer você condições para analisar também o que o candidato está falando ou está deixando de falar. Comentários, claro, liberados aqui para você participar do programa, mandar a sua opinião. Ora, gostei dessa proposta, não gostei. Vocês não falaram da proposta tal, então fique à vontade, gente. Claro, tem muita coisa. Os planos de governo, muitos deles são extensos. A gente tenta fazer uma avaliação aqui com a busca, né, com a intenção de prestar esse serviço. Então fique à vontade aí para deixar também o seu comentário. Obrigado pela sua companhia até aqui nesta edição do Pode Falar. A gente volta na semana que vem. Grande abraço, até lá.